Olá, boa noite, amigos do Ceeiro Clã Pires. Olá, amigos internauta. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja nos seus lares e no coração de todos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo pelo Ceeiro Clã Pires, hoje com o tema A Cura da Obsessão. Quando falamos em obsessão, lembramos de mediunidade. Você sabia que todos nós somos médiuns, independente da nossa crença? Embora tenha Kardec dado o nome de médium, de mediunidade, é uma faculdade que existe em todos os tempos. É através dela que os profetas, que os grandes mensageiros do alto trouxeram suas mensagens através da mediunidade. Bem, então é importante cuidarmos dela, porque uma mediunidade mal conduzida pode levar a uma obsessão. E esse é o tema de hoje. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Ivan, que já é muito conhecido de vocês, que tem, ao longo aí dos últimos tempos, feito cursos de mediunidade, trabalhado com mediunidade, então ele está bem a par do assunto. Ivandro, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui às quartas-feiras. Boa noite, Vec, e boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui. Possamos juntos, então, passar momentos agradáveis e de muita utilidade, de muito esclarecimento para todos nós. Muito bom, é o que esperamos, Ivandro. Nós vamos aguardar uns minutinhos para que o pessoal possa visitar a nossa página aí, né? Começar a dar o seu alô. Pedimos quem puder dar o seu alô, sua boa noite, e vai ficar aberto também para comentários e perguntas, né? E oportunamente vamos respondendo. Eu não sei se o Ivandro prefere que as perguntas sejam colocadas em tempo, né? Imediatamente, ou se deixa mais... Não, pode ser em tempo, Vec. Aí nós vamos respondendo a pergunta do pessoal e vamos também dentro do script que nós estamos programados, né? Sim. Então, se a gente adiantar alguma coisa aí, a gente não fala depois, mas pode perguntar, não tem problema nenhum. Ok, então a gente vai encaixando as perguntas aqui. Os comentários até são bem-vindos para também direcionar o assunto mais para o lado do interesse de vocês, né? Porque o assunto é vasto, evidentemente, né? Mas a gente vai procurar atender as maiores solicitações aí, né? Ou as maiores. Bem, a Sueli já está dando aqui o seu sinal, né? O pessoal está começando a entrar. Nós temos aqui também 2 telespectadores que podem participar, né? E vão preparando aí as suas perguntas. Agora já são 8 horas. Nós vamos, daqui a pouquinho, iniciar a palestra propriamente dita. Quem quiser também deixar um copo de água, no final nós vamos fazer uma vibração e haver a purificação da água, né? Nós também estamos dando boas-vindas para o pessoal. A Eliana também está dando o seu sinal aqui. E aos pouquinhos o pessoal vai adentrando aí. Muito bem. Hoje é um dia bastante quente, né? Em alguns lugares aí a gente tem informação que parece que São Paulo estava com chuva. Tomara que venha um pouco de chuva aqui para o nossa Jundiaí aqui. Também a Maria Regina Martins, boa noite. Já já nós vamos começar o tema propriamente dito, que é dos mais importantes, a cura da obsessão. Nós vamos ver aqui que muitas vezes temos que estar alerta, trabalhando continuamente para evitar aí surpresas, né? Ou
situações imprevisíveis. Muito bem. Evandro, também lembrando que essa palestra aqui depois vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube e também já está sendo disponibilizada no nosso canal no Instagram. Lá você pode acessar a qualquer momento, consultar, né? Consultar partes, voltar depois. Então, fica bastante tranquilo. Vamos começar então, Evandro? Vamos. Vamos lá. Então, já que nós falamos a proposta do tema é falar de obsessão, e nós tocamos no tema mediunidade, queria que você começasse, Evandro, falando com os nossos amigos internautas, qual é a definição de obsessão e a relação dela com a mediunidade, né? Parece-nos que é direto, né? Fique à vontade. No caso, a mediunidade é uma faculdade que nos permite entrar em contato com as outras pessoas, além do sensório material. Então, é uma faculdade no nosso meio de comunicação. Então, tem duas maneiras de nós nos comunicarmos com as outras pessoas. Primeiro é o método convencional, que é através dos gestos, da fala, mas tem também essa comunicação mental, que é a mediunidade propriamente, essa faculdade que nos permite entrar em contato com as outras pessoas, além do sensório material. E aí que entra a influência das pessoas, umas sobre as outras, sem o corpo físico. Então, espiritualmente, nós sempre estamos nos influenciando uns aos outros. Não só a influência no sentido de indicar alguma coisa, dizer que faça isso, aconselhar que faça aquilo, mas também em questão de energia. Então, a mediunidade, ela permite que o tempo todo nós estejamos absorvendo o mundo espiritual que está ao nosso redor. Então, existem dois tipos de influência nesse sentido. A influência dos bons espíritos e a influência dos maus espíritos, ou dos espíritos ignorantes. E aí, no caso, seria a obsessão. A obsessão, podemos dizer, ela se caracteriza pela ação de entidades espirituais inferiores sobre a mente humana. O Kardec ele distinguiu em suas pesquisas e dividiu em 3 graus o processo obsessivo. Seria a obsessão simples, subjugação e a fascinação. No primeiro grau, que é a simples, né, o Beck está colocando aí, a obsessão espiritual atinge o nosso espírito, causando perturbações mentais. No segundo grau, a subjugação, até dá a impressão que a subjugação seria pior do que a fascinação, mas não é. Na subjugação, amplia-se aos centros da afetividade e da vontade. Afeta o nosso humor e o sistema psicomotor, levando o obsedado a atitude e gestos e tiques nervosos. Então, às vezes fica uns tiques involuntários, muitas vezes isso é obsessão. E no terceiro grau, que seria a fascinação, que é mais problemática, afeta a própria consciência da vítima, desencadeando processos alucinatórios, né? Então, aí o problema fica grave mesmo. Porque a pessoa, nessa terceira fase, na fascinação, ela perde a consciência de si mesma. Então, ela fica totalmente à mercê dos espíritos inferiores. Então, Evandro, como a gente falou no começo, daí a importância de conhecer bem o tema, conhecer essa faculdade da mediunidade e a gente trabalhar ela para ela não jogar contra nós, não é isso? A questão é que você tem que educar a sua comunicação, educar as companhias espirituais. E isso é uma questão automática. Então, conforme os seus pensamentos e seus atos, você vai ter uma assembleia de espíritos bons ou ruins lhe assistindo. Então, aí entra, no caso, o orai e vigiai que disse Jesus. Então, nós precisamos sempre prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos atos, que, consequentemente, vão atrair não só uma assembleia de espíritos ao nosso redor, mas que poderão nos influenciar. É um problema muito sério.
Com certeza. Até quando você falou do orar e vigiar, esses dias eu vi uma colocação que o vigiar, muitas vezes, é você fazer as coisas através do ato, né? Não é só você falar, né? Você tem que Sim, fazer... os atos falam mais. Não é isso? Exatamente. Muito bem. E o pessoal também liga, Evandro, normalmente acha que obsessão, quando fala de obsessão, é de desencarnado, né? De um espírito, a pessoa que já partiu para o mundo espiritual, para o encarnado. Mas parece que não é bem assim, né? Não é só aí que acontece, né? Não, porque nós podemos nos comunicar com as outras pessoas, né? Espiritualmente falando, usando a faculdade mediúnica, não só com os desencarnados, mas com os encarnados. Então, nós podemos dizer que a obsessão acontece em todos os planos. A obsessão seria uma influência negativa. Então, tem de encarnado para encarnado, por exemplo. Você pode obsidiar uma pessoa na sua família, no seu trabalho. Por exemplo, se você fizer uma festinha no final de semana, e aí você convida a todos a beber bebida alcoólica. Você vai no bar lá, compra as bebidas. Você está sendo obsessor. Quer dizer, não é uma coisa tão ruim, mas não deixa de ser uma influência negativa. Ou, por exemplo, está tendo uma conversação amigável e você começa a falar mal do governo. Você começa. E aí vira uma discussão danada, né? Então, você foi o obsessor daquele grupo. E tem também de desencarnado para desencarnado, né? Eles podem se obsidiar. E também tem de nós aqui encarnados para os desencarnados. Então, às vezes, a vítima, no caso, não é o desencarnado, não é o encarnado que somos nós, é o desencarnado. Então, se você tiver más tendências, às vezes você fica influenciando o pretenso obsessor a fazer coisas erradas. Até eu já vi livros que a pessoa pede para acabar a obsessão, né? E a espiritualidade vai e auxilia o espírito obsessor, leva ele para um hospital, para um tratamento. Mas aí o encarnado continua com as causas da obsessão, que são as suas más tendências, os seus vícios, e fica despertando lá no espírito que está em tratamento no plano espiritual, voltar a fazer coisas erradas. E aí, no caso, a espiritualidade superior adverte o encarnado que ele passa a ser o obsessor do desencarnado. Então, isso acontece também. Ô, Evandro, você falou isso, eu lembrei. E o caso, por exemplo, caso da pessoa que perde um ente querido e não consegue se desapegar e fica chorando e querendo ele de volta, isso seria catalogado como uma obsessão também? Não seria uma obsessão, mas seria uma saudade doentia que entristece lá a outra pessoa, porque se você tiver uma saudade doentia, se você não se conformar, é uma energia negativa e que vai influenciar negativamente. Pode-se dizer até que é uma obsessão, né? Então, existe a necessidade da gente ter bons pensamentos, né? E, no caso, não influenciar os nossos recém-desencarnados com uma saudade muito doentia. Eu li um livro há pouco tempo, Missionários da Luz, né? Estou lendo ele, inclusive. E aí tinha um curso no plano espiritual e uma das pessoas que estava programada para ir não conseguiu ir. E aí o responsável pelo estudo, que era o Alexandre, enviou lá um mensageiro para ver o que tinha acontecido. No caso, eram 2 casos, mas o que eu quero comentar era de um senhor que, durante o dia, ele tinha feito alguns comentários, né, uma fofoca, né, de um desencarnado amigo dele. Mas uma fofoca, um comentário não edificante. E aí esse senhor, que se chamava Barbosa, ficou melindrado lá no plano espiritual, foi na casa do encarnado e ficou esperando ele sair do corpo para tirar satisfação. E aí ele não conseguia dormir, porque toda vez que ele saía do corpo, ele tentava dormir,
o Barbosa estava lá, pedia explicações, brigava com ele, e aí, no caso, ele não conseguia dormir. Então, quer dizer, uma obsessão de encarnado para desencarnado, né? Sim, sim, com certeza. Você falando, já está falando muito de obsessor, afinal de contas, quem é o obsessor? A gente tem também uma ideia mais ou menos assim forte que obsessor é sempre um inimigo de vidas passadas. Você pode caracterizar para nós aí esse obsessor? Então, no caso, os obsessores têm de dois tipos. Eu acho que podia dizer até que seriam 3 tipos, né? Então, tem esses que são inimizades nossas do passado, né? Pessoas que nós fizemos mal e ficam nos atormentando nessa vida. Até de todos os tipos de obsessão, essa é a mais fácil de resolver. Porque, normalmente, esse obsessor, ele nasce na nossa família, né? Então, é uma ligação tão grande que ele acaba nascendo lá, né? Como filho, como neto, como sobrinho, né? Uhum. E tem também o problema dos vícios também. Então, nossas más tendências atraem espíritos afins, né? E, no caso, que vão nos perturbar. O problema de atrair espíritos com problemas de vício não é só ele nos induzir ao vício e a gente cair no vício mais ainda do que normalmente nós estamos acostumados. É que esse espírito viciado no mesmo vício que nós temos no plano espiritual, ele tem um padrão vibratório muito inferior. Então, ele vem com toda a carga aí negativa do seu perispírito, né, que é o seu corpo espiritual, para nós. E aí nos perturba bastante. Até, se a gente for pensar, os obsessores, normalmente, eles são meio que nossos companheiros, né, no caso aí dos vícios. Então, você tem más tendências, atrai determinados espíritos, e não são espíritos muito diferentes de nós, são espíritos afins. Só que esses espíritos, os vícios que nós temos e os atraem, nós nem sempre temos esse vício 24 horas por dia. Por exemplo, a bebida alcoólica. Então, às vezes você bebe socialmente, mas que hora que você bebe? Você bebe à noite, quando você chega em casa, ou fim de semana. É comum muitas pessoas só beberem no fim de semana. Mas se você atrair um espírito viciado em álcool, ele não bebe o alcoólico só fim de semana ou só à noite. Ele 24 horas por dia quer beber. E 24 horas por dia ele está perturbado. E no caso, quando você não está bebendo, está lá no seu trabalho, no seu lazer ou com a sua família, e não queria convidar esse espírito para beber com você, não é o momento, né? Mas esse espírito vai estar do seu lado do mesmo jeito, e trazendo toda a perturbação, né? Todos os problemas que ele tem. E aí você diz para esse espírito, vai embora, eu não quero você, eu estou trabalhando, não é hora de beber, né? Volta à noite, volta no fim de semana. Mas não tem jeito. Na verdade, é um amigo nosso, e que, se você não mudar os seus hábitos, ele vai continuar ali ao seu lado. E um outro tipo de obsessão grave que tem também, o Vec, são os inimigos da doutrina. Aliás, esses são os piores, né? Então, muitas vezes, esses inimigos da doutrina, eles são chefes nas trevas, né? Eles conduzem uma legião de espíritos inferiores, e o papel dele é afastar você da doutrina espírita. E aí ele vai ver as suas más tendências, os seus problemas, né? E vai fazer de tudo para que você se afaste da doutrina. Então, esses espíritos são os mais perigosos. Mas falando sobre vícios, né? O que atrai os espíritos inferiores seria o egoísmo excessivo. Então, no caso, teríamos que acabar com todas essas causas para não atrair mais esses espíritos, e isso é uma dificuldade muito grande. Ambições desmedidas também podem atrair espíritos inferiores, porque existe a ambição nobre, você quer progredir, você quer se desenvolver, você quer conforto para sua família, isso não tem problema nenhum. Mas quando você tem um apego ao dinheiro muito grande, né, uma ambição desmedida, isso pode atrair espíritos inferiores. O ódio também, sentimento de vingança por outra pessoa, pode atrair obsessores também.
Aliás, quando você tem o ódio de uma pessoa, você atrai os obsessores dela, porque aí você quer o mal dela, os obsessores dela percebem que você quer fazer o mal para aquela pessoa, e ele vai te ajudar a fazer o mal para aquela pessoa. Então, você vai ser um instrumento na mão desses espíritos inferiores. Tem a vaidade também exagerada e o apego ao dinheiro que nós falamos já, que seria a ambição desmedida. Em suma, Ivandro, se nós formos ver, como a gente pode lembrar aquela imagem das moscas que procuram os detritos, né? Se nós mostrarmos os nossos detritos morais, a gente atrai as moscas espirituais, que seriam os obsessores. É mais ou menos isso? No livro Missionários da Luz, o André Luiz mostra, de uma maneira muito interessante, que todos os vícios que nós temos, por exemplo, a sensualidade na área do sexo, a alimentação exagerada, né, na comida, você falar mal da vida dos outros, ou você ser pessimista, todos esses sentimentos negativos, ou esses vícios, desenvolvem uma fauna microbiana espiritual em nós, que ele chama de larvas espirituais. E, no caso, essas larvas, ela tem o gosto do vício que você tem. Então, por exemplo, se você consome bebida alcoólica, você vai gerar uma fauna microbiana espiritual, umas larvas que faz mal para você, mas que tem o gosto do alcoólico. Então, o espírito, quando o obsessor ele chega perto de você, ele absorve essas larvas espirituais e tem a sensação como se estivesse encarnado. Daí até a figura do vampiro. Então, no caso, o obsessor é alguém que vampiriza as nossas energias. Então, isso é uma imagem forte, mas que é muito bem colocada também. Sim, sim. Eu acho que é importante colocar isso, né? Porque muitas pessoas não se dão conta, né? Aliás, muitos nem imaginam que isso seja possível, né, acontecer. Até uma coisa interessante sobre isso, Beck, que nós vemos em vários livros psicografados, no Missionários da Luz também, é que se você tem uma casa iluminada pela prece, pela oração, existem mecanismos de defesas na casa que afastam espíritos inferiores. Sim. Até o André Luiz vai numa casa lá e ele vê que os obsessores, estava chovendo, e os obsessores queriam entrar dentro da casa, né? Mas eles não conseguiam entrar, porque lá tinha uma senhora que orava, né? E eles eram eletricutados quando eles tentavam entrar na casa. Mas ele chegou a visitar lares que não tinham essa proteção da prece. Então, o que acontecia? Ele chegou lá numa casa dessa, sem proteção espiritual, que as pessoas estavam jantando. E aí, junto com eles, estavam os espíritos inferiores. Então, a comida que as pessoas estavam comendo não tinha muito nutriente, porque os espíritos absorviam todos os nutrientes da comida. Então, você tem uma saúde espiritual em casa, né, uns fluidos positivos, afasta os espíritos inferiores e é bom para a saúde também, podemos dizer assim. Claro, muito bem colocado, Evandro. Inclusive, tem uma própria passagem do Evangelho que fala no lar, onde uma única pessoa ora, ela serve de sustentação para todo o ambiente, né? Daí é importante ter, às vezes a pessoa fala, mas lá em casa ninguém quer orar. Mas se ela orar com fervor, né? Se ela buscar a proteção da oração, toda a casa é beneficiada, né? Exatamente. Muito bom. O André Luiz fala que a prece, ela mobiliza elementos, forças. Então, quando você ora, é também a mediunidade. Você estabelece um contato com o plano superior e imediatamente vem a resposta, porque sempre na prece você pede, né? Então, no caso, se você merecer, vai vir a ajuda do alto, e às vezes você também exalta a Deus, a natureza, isso também faz com que você sintonize com a natureza harmoniosa, e isso vai te trazer bons fluidos também, né? Sim, sim. Complementando, né? É como se você ficasse envolvido no ódio, no rancor,
no desequilíbrio, no estresse, você cria uma camada que os seus protetores espirituais não te atingem, né? Quando você ora, é como se abrisse uma brecha nessa camada, né? E permitisse a boa influência, as boas vibrações deles. Então, gente, ó, vamos orar, que é a nossa saída. Bom, Evandro, tá ótimo. Vamos ver aqui a próxima. O que nós podemos ver? Você falou bastante de obsessor. A próxima pergunta que eu ia te fazer é até que ponto que essa influência, esses obsessores, podem dirigir nossos pensamentos e nossos atos. Alguma coisa você já falou, mas se tiver algum complemento. Então, até onde nós permitimos, Vec. A verdade é que, normalmente, o obsessor, como eu já falei, é meio que nosso amigo, né? Então, temos afinidades com eles e gostamos da sua companhia, né? Então, como eu já disse, quando você atrai espíritos afins para fazer as coisas erradas, você está abrindo uma brecha muito grande à obsessão. Então, qual a maneira de você afastar os espíritos inferiores? Muitas vezes mudando os seus pensamentos e os seus atos. Até num primeiro momento que nós estamos obsedados, é bom porque aí nós vamos atrair esses espíritos e quando eles vêm, eles trazem todas as suas sensações negativas, vai nos fazer mal, e aí nós vamos ver a necessidade de nos melhorar. E aí, qual que é o trabalho para se melhorar? Acabar com aquele vício. E quando você acaba com um vício que estava atraindo um espírito obsessor, você está fazendo um convite a esse obsessor para se melhorar. Então, muitas vezes é necessário que nós atraiamos o obsessor, né, nos desequilibremos, e aí, como o vício, junto com os obsessores, fica muito mais forte, você vê a necessidade de se melhorar. Tem um livro de André Luiz, não me lembro exatamente qual é, que um senhor chega em casa, e ele já tinha trabalhado, e normalmente, quando ele chegava em casa, ele tomava um copo, uma dose de uísque. Toda vez, ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era tomar um copo de uísque. E isso era dele, né? Não está nem o obsessor. E aí ele chegou em casa, como normalmente fazia, tomou a dose do uísque. Mas aí o obsessor que bebia junto com ele já soprou na cabeça dele. Bom, você já trabalhou hoje, já fez todas as suas obrigações, não tem problema você tomar mais uma dose. Aí ele ainda conversou com o obsessor, né? Mas beber 2 doses não é muito, né? Aí o obsessor falou, não é muito não, pode beber. Aí ele bebeu a segunda, bebeu a terceira, em resumo, ele bebeu a garrafa inteira. Quer dizer, se ele tivesse sozinho, ele só teria bebido uma dose. Mas como ele estava com o espírito obsessor, ele bebeu o litro inteiro, né? Então, o problema da obsessão é isso. Ela aumenta, né, os nossos vícios. No caso da bebida, você vai fazer mal para sua família, às vezes você não consegue trabalhar. Então, às vezes, por causa de você estar obsedado, você chega num grau de perturbação que você tem que fazer alguma coisa. E aí, o que você tem que fazer? No caso da bebida, você vai ter que parar de beber. E aí você vai fazer um convite ao obsessor para parar também. E muitas vezes ele para. Mas se não parar, né, ele vai ter que obsediar o outro, porque você, no caso, não está mais fazendo a causa que o atraía. Se você, com certeza, se você fizer o seu esforço e começar a vencer o vício, você influencia ele nesse sentido também, né? Ele pode ir ou não. Ele melhorar. Ele pode também melhorar. Eu estou lembrando aqui de uma passagem aqui que até a minha sobrinha colocou esses dias, que eu achei interessante, agora acho que cabe com o que você falou aí. Ela falou que quando eles vão no lugar, né, e geralmente o pessoal bebe, as verdades e aquelas coisas escondidas vêm tudo para fora. Então, mais um motivo para a gente se prevenir, né? E não resolver coisa com álcool na cabeça e cuidado para os desentendimentos e as coisas que podem acontecer nesse momento, né?
Exatamente. E o problema é que um espírito desse, viciado em álcool no plano espiritual, ele não tem só o vício do álcool, ele deve ter outros vícios também, fluidos muito pesados. E como você vai tratar ele como um amigo, um companheiro, você vai passar a sintonizar com ele, não só para beber, mas para sentir todas as sensações negativas que ele sente. Por isso que quando você está obsedado, você se sente esgotado. E que você sintoniza totalmente com aquela entidade que é muito perturbada e vai lhe trazer um mal-estar muito grande. Com certeza. Ivandro, a Sueli Galego está fazendo uma pergunta. A síndrome do pânico pode ser considerada uma obsessão? Então, no caso, eu acho que pode aumentar, né? Então, um espírito sabendo que você tem medo pode aumentar isso, né? Mas eu creio que a síndrome do pânico é um trauma, acho que, do seu próprio espírito, né? Então, alguma coisa que você fez no passado relativo àquele pânico que você tem, e aí você se perturba nessa existência. Mas, no caso, todas as síndromes que você tem, elas podem ser aumentadas pelo obsessor. Então, ele sabendo das suas fraquezas, né, ele vai aumentar. Então, por exemplo, se você tem medo do escuro, ou medo de conviver com outras pessoas, ele pode supervalorizar essa sensação. Mas a causa desse pânico que você tem, se você procurar, está no mau uso que você fez do livre-arbítrio em outra existência, né? Sim. Mas o obsessor sempre colabora para aumentar aí os seus problemas. Sim. Evandro, uma colocação aqui, né? Eu ia perguntar aqui o seguinte, sabe que agora as ideias vão e vêm, né? Mas agora, nesse momento mesmo, eu perdi o que eu ia falar. Então, eu vou para a situação aqui, peraí. Como curar a obsessão? Também já estamos falando alguma coisa, então vamos complementar essa parte aí. Que eu acho que a obsessão, pelo jeito, quando ela está instalada, é cura, mas você pode prevenir também, né? Sim. Na verdade, Vec, a cura da obsessão é uma autocura. Então, quando se fala de doenças, nós sempre imaginamos que alguém vai resolver o nosso problema. Nós vamos num médico, nós vamos tomar um remédio, e aí vai resolver. E aí muitas pessoas acham que para curar a obsessão é só fazer alguma coisa exterior, uma coisa material e vai resolver. Não. Ninguém vai nos tirar a obsessão com as mãos, podemos dizer, magicamente. O que temos que fazer para curar a obsessão é mudar o nosso padrão vibratório, já que esse é a causa de atrair os espíritos inferiores, para eliminar esses espíritos na nossa vida. Uma coisa que podemos fazer também e que ajuda muito é frequentarmos uma instituição que nós nos sintamos sintonizados. Aí lá você vai assistir palestra, fazer serviço de caridade também, é um trabalho muito bom para a obsessão. Até eu sempre falo que um trabalho de desobsessão é aquela campanha do quilo. Então, se você sair na rua pedindo alimento para os pobres, não tem obsessor que fique do seu lado, né? E também na doutrina espírita nós temos 3 terapias, Vec, para obsessão, né? O primeiro seria o passe, né? Que é a fluidoterapia. Temos também a água fluídica e temos o trabalho mediúnico, onde esses espíritos são doutrinados. Quer dizer, em resumo, nós é que necessitamos cortar a sintonia que atrai esses espíritos inferiores. Muitas pessoas, nesse sentido aí de ir a uma casa espírita, ela fica mudando de instituição como se a cura estivesse fora dela, né? Ela vai numa casa e vai resolver. Mas não, quem vai resolver é ela. Então, muito mais do que ir nessa ou naquela instituição,
receber o passe dessa ou daquela pessoa, nós precisamos mudar os nossos pensamentos e os nossos atos. E aí nos equilibraremos, e ao invés de atrair espíritos inferiores, vamos atrair bons espíritos. E aí vai mudar as nossas sensações. Sim, eu tenho uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, em se tratando de obsessão simples, que é aquela que todos nós, de certa forma, temos como nos desequilibrando, quando ficamos irados, desanimados, revoltados. Toda obsessão simples pode ser trocada, resolvida pela prece. Se a pessoa buscar a autocura, se ela orar, pedir com sinceridade, ela pode se curar simplesmente pela prece. Isso está nas orações do Evangelho de Kardec ali, né? E, inclusive, tem uma passagem também que ele fala também que a pessoa, você vai lembrar disso, quer dizer, né? A pessoa que leva uma vida miserável, foi vítima, né? Quer dizer, vítima, entre aspas, dos vícios, e chega no fim da vida reclamando que não conseguiu vencer, vai ser dito para ela que ela poderia ter vencido, sim, mesmo os vícios, se tivesse se apegado à prece e orado com fervor e pedido com fervor a Deus, evidentemente, feito alguma coisa a favor, né? Então, a prece, pelo menos para a obsessão simples, né, que é aquela, ela pode resolver. Mas mesmo nos outros casos, viu, Vec? Tem um livro do Divaldo Pereira Franco, esqueci o nome, mas é um caso gravíssimo de obsessão, sabe? De um padre que tinha tendências à pedofilia, né? E ele veio com a missão de montar um lar para crianças nessa vida, mas ele tinha essa tendência aí de pedofilia. E quando ele orava, diz que num raio de 100 metros, o ambiente ficava iluminado. E ele afastava todos os obsessores e conseguia receber a inspiração dos bons espíritos. E ele foi fazendo prece, chegou uma hora ele curou totalmente a influência negativa e saiu dessa existência totalmente vencedor. Então, a prece, como ela é a sintonia com os bons espíritos, é exatamente ao contrário da obsessão. Então, com a prece, você consegue mudar o seu padrão vibratório e sair da vibração dos espíritos inferiores. Sim, e para complementar, né, só, de certa forma, você falou de forma diferente, a vontade do indivíduo é soberana, né? Acho que... Sim, você que manda no seu corpo. Aliás, se você for pensar, nós só somos obsedados porque, na verdade, nós somos espíritos mais perto das primeiras existências do que das últimas. Então, fala mais alto dentro de nós ainda o interesse pessoal, o egoísmo e todos os vícios, né, da parte sensual aqui do planeta, porque nós estamos num grau evolutivo inferior. Então, poderíamos dizer que a obsessão é uma coisa natural no grau que nós estamos. Nós influenciamos negativamente as outras pessoas e as pessoas nos influenciam. E não porque nós somos um coitadinho, mas porque nós temos essas tendências que atraem espíritos inferiores. O problema é que, na medida que nós reencarnamos, passa o tempo e desenvolve a nossa inteligência, nós temos responsabilidade de ir nos melhorando. Então, embora o mal seja sempre o mal e o bem sempre o bem, as consequências do mal, elas são relativas ao conhecimento das pessoas. Então, como nós estamos num grau de inteligência mais avançado, né, e, consequentemente, temos uma responsabilidade maior, nós não podemos mais fazer alguns erros infantis, né? Nós precisamos nos equilibrar, nós precisamos eliminar certos vícios, e se não o fizermos, as consequências dessa nossa má vontade e de continuarmos fazendo as coisas erradas, vai dar consequências muito negativas. Não só de atrair espíritos inferiores, mas de nos dar um desequilíbrio muito grande.
Com certeza. O Ivandro, e tem também aquela que já houve casos, a gente vê pessoas querer colocar a culpa dos seus atos na influência perniciosa ou negativa que teve, né? Evidentemente que também já foi falado de alguma forma, eu queria que a gente reforçasse bem isso. É possível isso? Você passar a responsabilidade dos seus atos para um obsessor, por exemplo? Então, na verdade, nós fazemos isso o tempo todo, né, Vec? Nós culpamos o governo. Você já viu alguém falar mal do governo? Nós culpamos os nossos pais, nós culpamos os nossos chefes, né? Então, nunca o culpado dos nossos problemas somos nós mesmos. Só que enquanto nós continuarmos com essa atitude infantil, né, de não nos responsabilizar pelos nossos atos, nós nunca melhoraremos. O dia que nós conseguirmos parar de reclamar das outras pessoas, dos obsessores, dos patrões, dos governantes, dos nossos familiares, e começarmos a procurar em nós a causa dos erros e começarmos a nos melhorar, nós vamos progredir numa velocidade meteórica. Mas enquanto nós nos colocarmos na condição de coitadinho e sempre colocando a culpa nas outras pessoas, nós vamos continuar sofrendo. Essa Sim. É a verdade. Ivandro, para fechar mais um assunto e também dar uma confirmada, então, na obsessão simples, você quis dizer que até na subjugação e na fascinação, só a prece resolve, ou aí nós temos que entrar com terapia, água fluidificada, tratamento espiritual? Então, é que a obsessão simples, o problema da obsessão simples é que você não percebe que você está obsedado, né? Porque é uma influência sutil e como você tem afinidade com os espíritos inferiores, você não sabe o que é seu, o que é dos espíritos, né? Mas a partir da subjugação, você passa a ter maiores problemas, né? O desequilíbrio mental e psicofísico é maior. Então, aí você tem que usar todo o arsenal de terapia, né? Que seria o passe, a água frutificada, fazer o evangelho no lar, fazer prece, colocar o seu nome lá num trabalho mediúnico para os espíritos serem doutrinados, né? Mas você tem que melhorar você, porque se você afastar os espíritos inferiores, num trabalho mediúnico, por exemplo, mas você continuar com as más tendências, com o desânimo, né, o pessimismo, você vai atrair outros espíritos, porque você sempre tem ao seu redor os espíritos afins. E aí é bom a gente colocar também a medicação química, né? Muitas vezes necessária também, né? Aí se entra na depressão, né, o Vec? Mas a obsessão, ela muitas vezes não caracteriza tanto no físico, né? Mesmo a subjugação que fala que você fica com tique nervoso, aquilo, mas você não fica com a psicose, né, identificada pelo psicólogo, pelo psiquiatra, evidente. Então, muitas vezes, o obsedado num grau de fascinação, fisicamente, ele não tem problema. Então, quer dizer, o problema dele é espiritual. Então, se ele não consegue ser diagnosticado, né? O que vai precisar de medicamento é se você entrar numa tristeza muito grande, numa angústia, e ficar depressivo. Então, se a obsessão te levar a depressão, aí você vai ter que tomar remédio. Ou ela pode levar você a uma psicose também, que seria já um problema mental maior. Aí você tem que tomar remédio também. Mas, às vezes, você não chega nem na depressão e nem na psicose. E você está obsedado num grau muito grande. Sim, mas quando você está, assim, com problemas mentais graves, depressivos, realmente, aí você tem que procurar um médico. Sim. A Laís Rosa fez uma pergunta, né? Os espíritos recém-desencarnados podem virar obsessor no início, porque a família não aceita a morte? Acho que ela está querendo dizer aqui que a família não aceitou a morte. Então, no caso, quem fica obsessor aí são os familiares, né? Então, se os familiares não aceitar a morte do desencarnado, ela vai ser obsessor do desencarnado.
O que acontece com os nossos familiares é que, normalmente, nós somos obsessores deles e eles são obsessores nossos também. Porque se nós fôssemos espíritos equilibrados, nós só nos influenciaríamos beneficamente. Mas como nós temos os nossos defeitos, nós acabamos influenciando negativamente os espíritos desencarnados, né? E o que acontece muito com o recém-desencarnado na família é que, por ele não ter uma espiritualidade maior, ele não consegue ir para a cidade espiritual que ele pertence. E ele fica na casa. Mas aí ele fica na casa com os mesmos defeitos que ele tinha quando encarnado. Então, quer dizer, não que ele fica um obsessor diferente. A diferença é que ele fica desencarnado. Porque quando ele estava encarnado, ele era um obsessor também. Então, por exemplo, se você tem na família uma pessoa violenta, uma pessoa que reclama muito da vida, que briga, que grita, aquela pessoa barraqueira, por exemplo, né? É um obsessor o tempo todo. É que o que acontece normalmente quando você desencarna é que aí você vai sentir mais, né, os seus desequilíbrios e vai ser convidado mais rapidamente a se equilibrar. Então, normalmente, ficando encarnado, você não melhora tanto. Mas quando você desencarna, mais rapidamente vai cair a ficha e você vai deixar de ser obsessor. E aí a família, muitas vezes, contribui para atrasar isso, né? Então, não deixa a pessoa se desprender, né? E fica atraindo ela para a Terra, né? E aí ela acaba não fazendo o seu progresso espiritual. Oi, Evandro, uma coisa que, para mim, é muito forte é a família que acha que morreu, acabou. Para o desencarnado, eu acho que é uma das piores tristezas, né? E uma das piores informações que a família dá, né? Porque, primeiro, eles não acreditam na bondade de Deus e na continuação da vida. E a outra pessoa que está do outro lado se sente totalmente zerada na família, praticamente com os vínculos cortados. Você concorda que isso realmente é muito forte para o desencarnado? É que, no caso, velho, tem que ver a essência, né? Então, às vezes, a pessoa não tem uma crença sobre a vida futura, mas ela é uma pessoa boa e tinha um carinho muito grande pelo seu desencarnado. Então, aí não vai ter problema, porque ela vai continuar gostando daquele que foi para o plano espiritual, né? E vai ajudá-lo. Então, o problema é quando a pessoa é muito materialista. Então, quando ela não acredita em nada, né? E vive dessa maneira, totalmente interesseira, até fazendo mal para os outros para conseguir o seu intento, aí sim ela vai ser uma pessoa ruim e vai influenciar negativamente os seus entes queridos, aí não vai ajudar nada, porque no caso o espírito, quando ele é muito materialista, ele só pensa em si mesmo. Então ele não faz nada pela família, mas ele não faz quando a pessoa desencarna e não fazia quando a pessoa estava encarnada também. Quer dizer, uma pessoa que só pensava nela mesma. Aí a pessoa desencarna e ela continua pensando só nela mesma. É bom lembrar que a morte não modifica ninguém, né? Não existe nenhum milagre depois que a pessoa morre, né? O que ela foi aqui, ela continua lá em talvez um pouco mais forte, né? Até sobre esses materialistas, né, no livro Mensageiro, do André Luiz, diz que a pessoa não consegue nem se locomover no plano espiritual, ela fica num eterno lá, por um tempo muito grande, num pesadelo. Porque como ela não acreditava no mundo espiritual e vivia, de fato, uma vida muito material, quando ela desencarna, ela não consegue se locomover no plano espiritual. Porque ela sempre pensou que o plano espiritual não existia e ela se concentrava totalmente na matéria. Aí demora para ela acordar no plano espiritual e quando acorda num estado de demência muito grande e demora para ela tomar consciência de si mesma. E tem aqueles casos dos que acham que a morte é um sono profundo e ficam dormindo muito tempo lá, né, nas câmaras. Então, mas a questão do sono profundo, velho, é de você ser materialista. Então, por exemplo, se a pessoa é testemunha de Jeová ou crente da congregação, e eles todos acham que vai ficar dormindo.
mas são pessoas boas, ele desencarna e já percebe que desencarnou e vai para um ótimo lugar. Então, o problema não é a crença que você tinha e que não lhe esclarecia. O problema é você ser materialista, egoísta e fazer mal para os outros. É isso que vai te dar um desequilíbrio no plano espiritual, né? Então, nós podemos repetir aqui o que o Chico, o próprio Divaldo já disse, né? Que às vezes é preferível ser um bom cidadão do que um péssimo religioso, né? A religião é só uma formalidade, né? O que vale são as obras, né? Então, as obras é que vai mostrar o seu equilíbrio. Ok. Ivandro, vamos entrar aqui no tema um pouco mais filosófico, né? Como o Espiritismo vê a ideia do pecado e do castigo? Então, essa questão ele é muito importante, porque principalmente quando as obsessões têm como causa os vícios, a pessoa ela desanima em melhorar porque ela se acha pecadora, né? Ela acha que ela vai para o inferno, que ela não é merecedora de ajuda. Mas na doutrina espírita, o que chamam de pecado, para nós, é simplesmente o erro. E o erro pode e deve ser corrigido. Então, por piores os vícios que você tenha, entenda que são erros, né, que podem e devem ser corrigidos. Então, para afastar os obsessores, nós necessitamos nos corrigir, estabelecer pouco a pouco o controle de nós mesmos, com paciência para adquirirmos confiança em nós mesmos. Ficar se culpando, né, achando que é muito ruim, não vai adiantar nada, né? Então, tiremos da nossa ideia essa palavra pecado e castigo. Entendamos que estamos em erro, mas que podemos e devemos nos melhorar. Perfeito. Eu sempre falo, principalmente para aqueles que cometeram um delito grave, né? Que acham que não tem mais salvação, para não pensar assim. Quanto antes se arrepender e começar a sua regeneração, você não pode voltar e refazer, mas você pode cobrir o ato mal que você fez com atos bons, né? Fazer um processo de substituição. Daqui para frente, né? Não dá para mudar o passado, mas dá para melhorar o futuro, né? Exato. Eu lembro da passagem de Jesus. Vá e não peques mais. A partir do momento que você define não fazer mais aquilo, você é outra pessoa. Evidentemente que vai ter que arcar com as consequências do que você fez. Mas isso na medida do possível, né? E Deus é bom, é misericordioso, né? Muito bom. Bem colocado aí. Então, para fechar, Evandro, na atual condição nossa, é possível dirigir a nossa vida sem nenhuma influência negativa? Então, sem nenhuma influência negativa, não, porque, como eu disse, nós estamos mais para perto das primeiras existências do que das últimas, então ainda nós temos muitas más tendências, e não é de uma hora para outra que a gente vai se afinizar 100% com os bons espíritos. Mas, principalmente, como nós falamos, através da prece, nós podemos elevar o nosso pensamento e diminuir essas influências, né? Então, o obsedado, ele pode se livrar das influências negativas pouco a pouco, fazendo prece nos momentos que se sentir mais influenciado. Ele pode fazer uma prece assim, por exemplo, dizendo para ele mesmo, né, quando ele sentir que ele caiu o padrão vibratório, ele incidiu em algum erro, né? Então, ao invés de ele ficar se martirizando, se culpando, ele eleva o pensamento e diz assim: sou uma criatura normal, dotada de poder e do dever de dirigir a mim mesmo. Conheço os meus deveres e posso cumpri-los. Deus me ampara. Fazendo assim, automaticamente, ele fica humilde e ele pede as forças divinas para ele se melhorar. Para eliminarmos as influências negativas, então, nós temos que tomar a decisão, Vec, de se portar como uma criatura normal que realmente somos, confiantes em Deus e no poder das forças naturais que estão no nosso corpo, no nosso espírito, esperando apenas o nosso comando. Em resumo, nós podemos dizer que quem dirige a nossa vida somos nós mesmos.
Então, quando nós pararmos de achar que os outros têm poder sobre nós e que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos, nós diminuiremos a influência dos espíritos inferiores e nos afinizaremos mais com os bons espíritos. Isso mesmo. É bom deixar essa mensagem aí, né? E aqueles que passam por esses problemas, que sentem essas pressões, obsessões, que não abandonem jamais a prece, o otimismo, a fé, que vai conseguir sair disso, porque vão, né? Não tem como sair. Se buscar ajuda, vai encontrar. Você estava falando aí, eu estava lembrando aqui que uma condição importante, né, é lembrar que você citou aí a humildade, que a gente tem que estar sempre combatendo a nossa tendência ao orgulho e ao egoísmo, né? De nos achar pessoas especiais e de nos querer as coisas só para nós, esquecendo que o outro é nosso irmão e tudo que nós fizermos ao outro, na verdade, estamos fazendo a nós mesmos, né? Então, a humildade eu acho que é muito importante para conseguir, né? Isso aí. Exatamente. Muito bem. Vando, perguntas, eu também não chamei muito, mas não sei se alguém ainda quer fazer alguma pergunta, se quer fazer alguma colocação. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à vontade. Pode fazer agora, ou então também deixar aqui no chat, né? Na página aqui do Herculano Pires, e depois nós responderemos, né? Com certeza. Pode ser também, né? Então, você quer finalizar mais alguma coisa? Não, Leque, eu acho que deu para eu encerrar o assunto da minha parte, deu para eu falar tudo que eu queria. Sim, foi bastante proveitoso, abrangeu bastante campos, e nós fazendo votos, né, que possa ter ajudado os nossos amigos telespectadores, os nossos amigos do Herculano, né? Muito bem. Então, lembrando que esse vídeo vai ficar disponível não só aqui na página do Facebook, como também no YouTube e também no Instagram, tá? Pode acessar lá e à vontade depois, em partes ou em tudo. Muito bem. Convido a todos, então, a gente fazer uma prece agora para encerrarmos. Vocês podem fechar os seus olhos se quiser, cerrar um pouco os ruídos ambientes. Vamos levar o pensamento em Deus e agradecer por mais esse momento, por mais essa reflexão positiva sobre a mediunidade, essa faculdade que todos nós temos, independente da crença, e que muitas vezes nos descuidamos e nos deixamos ser influenciados negativamente em determinados momentos, assim como também influenciamos negativamente, não só encarnados, como desencarnados. Pedir a Deus que nos dê a compreensão, a força, a coragem de trabalharmos essa faculdade a nosso favor, de tratarmos ela como muito importante, porque é através dela que nós recebemos as coisas do alto, da espiritualidade, do nosso anjo da guarda, dos nossos anjos protetores, dos nossos espíritos familiares, que a gente possa, então, preservar ela como um dom sagrado de Deus e trabalhar ela da melhor forma possível. Pedimos também, Senhor, para todos aqueles que nos ouvem, que essa compreensão possa chegar, que o Senhor ajude cada um a tratar essa faculdade, que ajude cada um a compreender e lidar melhor com ela, e que, se tiver oportunidades boas para estudo, para o desenvolvimento, para o tratamento, que essas pessoas possam também perceber o momento e aproveitar as oportunidades. Queremos pedir também, senhores, pelo Brasil, por todos os nossos amigos brasileiros, para todo o pessoal aqui de Jundiaí, a todo mundo, em suma, que passa por esse momento da pandemia, que continue firme no seu propósito, crendo na melhora, buscando a melhora, ainda fazendo uso da disciplina, dos cuidados necessários, e tendo muita fé, muita esperança, que logo sairemos dessa e a nossa vida há de voltar ao normal com em uma situação, em uma condição ainda melhor.
Então, Senhor, que possa abençoar a todos, proteger a todos e nos ajudar a todos nesse momento. Então, agradecemos mais uma vez a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos ao Ivandro, agradecemos a todos. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Ivandro. Boa noite.